Celso Russomano, a pergunta: a universidade pode cobrar o valor integral da mensalidade mesmo que não tenha aula? E se a aula for feita à distância, pode ser cobrado o mesmo valor de mensalidade? Bom, a gente precisa primeiro analisar o contrato, né? Para o ensino fundamental e ensino médio, o contrato é de 1 ano. E para as universidades, o contrato é semestral, é por período. Então, o contrato tem que ser respeitado nas seguintes condições. Primeiro, a faculdade tem que cumprir a carga horária, né? E desta carga horária, parte dela pode ser, sim, pela internet, não tem problema nenhum, mas não na totalidade, diga-se de passagem. Então, o que pode acontecer é que nas férias, os alunos tenham que perder as férias e estudar durante esse período. E o pessoal me pergunta exatamente isso: mas Celso, eu tenho que pagar, não estou tendo aula? E muitas faculdades ainda não conseguiram colocar para funcionar o seu sistema de aula pela internet. Então, o que acontece? Você tem que lembrar o seguinte, que se tiver que cumprir a carga horária e isso se perdurar por algum tempo, a faculdade vai ter que te dar aula durante o período de férias sem cobrança adicional. O que cabe numa situação como essa é importante que você que está nos assistindo saiba. Cabe uma ação de perdas e danos morais? Não cabe, porque a faculdade está predisposta a te dar aula. Só que por determinação governamental, ela não pode fazer isso. Ela está impedida. Então, o que caberia ao aluno que não quer mais estudar? A rescisão do contrato, tá? Então, o aluno não quer mais estudar, quer deixar para o próximo semestre, quando passar por isso, etc. tal, cabe a rescisão do contrato e aí, nesse caso, a faculdade teria que devolver os valores que foram pagos adiante, tá certo? Nesse caso, é o que cabe. Agora, o que eu aconselho? Eu aconselho bom senso. Eu tenho conversado com as universidades e com as mantenedoras e elas estão dizendo o seguinte: olha, se não houver condição, se o aluno não tiver, vamos estudar caso a caso, cada aluno nos procura para que a gente possa saber como é que a gente vai agir em relação a esse processo, né? Elas estão de boa vontade, as mantenedoras, querem resolver o problema, entendem o que está acontecendo, só que elas estão dizendo para a gente também: olha, Celso, eu tenho problemas. Eu, para montar uma estrutura toda em cada sala de aula, para dar aula pela internet, isso custa muito caro. Além disso, né, eu vou ter que pagar o professor se ele tiver que dar aula durante as férias, né? E eu tenho que manter toda a estrutura da faculdade, apesar de não ter alunos, eu tenho que manter a segurança, eu tenho que manter a limpeza, eu tenho que manter o aluguel do prédio e uma série de outras despesas. Então, eles estão se sentindo constrangidos em dizer: olha, eu não tenho como dar desconto. Muitas faculdades estão fazendo o seguinte: olha, eu vou prorrogar, eu vou deixar para lá para frente, você paga mais para frente. E muita faculdade está dizendo o seguinte: ó, vamos estudar caso a caso. Tem que ter bom senso nesse momento, tem que ter bom senso, porque o maior prejudicado vai ser o aluno, né? Porque se você interrompe o seu curso, como é que você faz? Certo. Então, eu acho que aí vale o bom senso. Agora, se o aluno quiser interromper o curso, é direito dele, e se ele adiantou algum valor, ele vai ter que ter a devolução dessa quantia paga. Rompe-se o contrato por conta do que estabelece o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que o prestador de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação de serviço. Existe um defeito? Existe. Eu não posso te dar aula, não importa qual é o motivo. Por isso entra como motivo de força maior, né? Exatamente. Me diga uma coisa: a pessoa que está trabalhando em casa para se proteger perde direito aos benefícios? Vale transporte, alimentação? Vale transporte, vale alimentação e o outro que eu tinha dito... Tem o vale transporte, tem o vale alimentação e tem aquela cesta básica que ele recebe, que ele pode receber no pagar no supermercado. Vale refeição. Pode ser no supermercado. Isso, e aí? Então, é o seguinte: quando você não está indo trabalhar, né, e você está ficando em casa, de cara, o vale transporte não é necessário. O vale transporte só é necessário para quem vai trabalhar, correto? Então, isso você perde. Os outros devem ser negociados. Eu diria o seguinte: eu diria que você deve negociar com a empresa, porque se você firmar o pé, né, dada a situação, a empresa pode demitir os funcionários e você perder o emprego. Então, eu diria o seguinte: você está em casa, você está comendo em casa, então o vale alimentação
é uma coisa, o vale refeição é outra totalmente diferente. Vale alimentação você pode receber, você vai no supermercado e pega a sua cesta, os seus produtos. Mas o vale alimentação, não, aí é diferente. Eu abriria a mão, já que eu estou em casa, trabalhando em casa, para ajudar a empresa e fazer com que eu não perca o trabalho. Um aposentado, que é grupo de risco, é melhor o aposentado, por enquanto, não sair de casa para se prevenir, mas ele precisa pagar a conta dele, precisa pôr o dedo na biometria do caixa eletrônico, precisa digitar a senha no caixa eletrônico. O que o aposentado faz? Ele pode postergar as contas? Agora os bancos estão dando o direito das pessoas postergarem um pouco as contas, né? Ou seja, todos os 5 grandes bancos brasileiros, eles aderiram a um programa, né, de postergar as contas. Isso não quer dizer que você não tem obrigação de pagar, você tem a obrigação de pagar. Agora, as contas serão postergadas a fim de que você não seja responsabilizado se você não puder sair de casa. Tem muita gente que não tem aplicativo, tem dificuldade para fazer o pagamento das suas contas. Então, no que tange, por exemplo, energia elétrica, a Agência Nacional de Energia Elétrica baixou agora uma resolução dizendo o seguinte: nos próximos 90 dias não pode cortar a energia elétrica de ninguém. Isso para garantir exatamente a situação das pessoas de não poderem pagar sua conta de energia elétrica. E agora que a gente está chegando aí no prazo limite para fazer imposto de renda, muita gente está reclamando que o contador não está trabalhando por causa da pandemia. O governo nem definiu a data ainda e provavelmente vai prorrogar para garantir que as pessoas possam fazer seu imposto de renda, aquelas que não têm acesso à internet e que não conseguem fazer a entrega pela internet. Taile Ferreira, boa noite. Bate, quero saber como vai ficar a situação das pessoas que perderam o emprego por causa da quarentena do coronavírus. Pois é. As pessoas que perderam emprego têm que receber os seus direitos, né? E a gente não tem como discutir porque a empresa não é obrigada a contratar ninguém, mas todos os seus direitos terão que ser preservados, né? Ele tem que ter o seguro-desemprego e vai ter o seguro-desemprego. Lembrando que hoje, como você já anunciou aqui, nós acabamos de aprovar no Congresso Nacional, e eu votei também, vai estar agora foi para o Senado, amanhã deve ser aprovado no Senado, as famílias, por casal, terão o direito a receber R$600 o homem, 600 a mulher. E quando a mulher for arrimo de família, ou seja, não tem marido e cuida da família, ela vai receber em dobro, ou seja, R$1.200. E isso o governo está fazendo exatamente para garantir a você que não tem rendimento, que está na economia informal, que é autônomo, que você tenha um rendimento, que você consiga se manter, pelo menos fazendo suas compras de comida durante essa pandemia. Aqui no Brasil, eu tenho recebido no Instagram muitos relatos de pessoas que fizeram o teste do novo coronavírus nos hospitais, mas que têm dificuldade para conseguir o resultado desse exame. Uma telespectadora que me mandou no Instagram procurou um hospital público. O hospital manda procurar o Instituto Adolfo Lutz. O Adolfo Lutz está mandando de novo a pessoa ligar para o hospital. Resultado, essa pessoa está trancada em casa, um caso real, junto com parentes que são idosos, estão isolados dentro da casa. O que fazer nesse caso se você não tem acesso ao resultado do seu exame na rede pública? A legislação é clara em relação a isso, né? O artigo 22, inclusive, do Código de Defesa do Consumidor, que enquadra os serviços públicos, diz que os serviços públicos devem ser eficazes. Isso, se não acontece, a pessoa jurídica do serviço público é obrigada a cumprir essa condição. O que nós temos aí, na verdade, Bate, é o seguinte: é uma quantidade imensa de exames, né? O Instituto Adolfo Lutz não está dando conta de atender todos esses exames, tem demorado, em média, de 4 a 5 dias para você obter o resultado e, enquanto o Instituto não manda de volta, o hospital não tem o que fazer. Então, o que nós estamos precisando no Brasil, na verdade, é uma quantidade imensa de exames, dos exames simples de 15 minutos que você pode fazer em casa. Você fura o dedo, faz o exame, em 15 minutos você sabe o resultado, porque se esses exames que estão chegando agora, que o governo está comprando, que a iniciativa privada está comprando de outros países, inclusive os Estados Unidos e a China são fornecedores desses exames rápidos, se a gente não tiver isso, nós vamos continuar com esse problema. Não é por má vontade dos órgãos públicos, não. É por falta de estrutura, porque eles não têm como atender toda essa demanda que está chegando, principalmente aqui em São Paulo. Celso, existe aí uma corrida contra o tempo para conseguir mais respiradores aqui no Brasil? Porque a gente sabe que uma parcela dos afetados com coronavírus vão precisar de respiração artificial. O
que o Brasil pode fazer nesse caso? Os Estados Unidos, você me contava que lá é por meio de leasing, né? Nos hospitais. E aqui no Brasil? Eu até hoje, na votação, eu fiz na verdade, pedi que fosse acrescentado na lei que nós estamos votando, autorizando a importação desses produtos sem que passe por um processo da Anvisa, que é um processo extremamente demorado. E eu disse, inclusive, na sugestão que eu fiz, que existem respiradores nos Estados Unidos, lá os hospitais trabalham da seguinte forma: eles fazem o leasing. Durante 3 meses, ou melhor, durante 3 anos se paga esse leasing, e ao final de 3 anos, todos esses aparelhos são substituídos. E tem um mercado muito grande de venda de aparelhos, de respiradores, de monitoramento cardíaco também, de camas e uma série de outras coisas que são seminovos, que estão à disposição a um preço muito barato e que nós podemos trazer para o Brasil. Então, o relator ficou de estudar isso, né, de forma tal que nós consigamos resolver esse problema. Já falei com o Ministério da Saúde, com o Ministro da Saúde, e nós vamos trazer esses equipamentos para cá, porque o problema é ter respirador. Se o respirador é novo ou usado, não importa. Importa que ele tenha manutenção, que ele tenha condição de atender as pessoas para evitar que você morra por falta de respirador. Até porque boa parte das mortes da Itália é pela falta de respirador. Exatamente. E é um país rico, é um país que tem dinheiro. Só que eles não estavam preparados, ou melhor, eles não acreditaram, né? Coisa que nós estamos fazendo exatamente o contrário. Nós acreditamos que a doença seja grave, então as pessoas estão fazendo isolamento, está todo mundo fazendo a sua parte para evitar que a curva suba verticalmente. Se a curva subir muito rápido, o que vai acontecer? Vai lotar os hospitais, lotar os leitos. Não vai ter o respirador e não para vai todo ter mundo. respirador para todo mundo. Se você ficar em casa, a curva vai subindo devagarinho. Ou seja, à medida que as pessoas vão pegando e vão sarando, vão dando espaço para outras poderem ser atendidas. Por isso tem que ter isolamento, para que a curva seja leve, para que suba, porque todo mundo sabe que, aí a gente podia até perguntar para o nosso médico, né? Quantas pessoas da população vão ter sintomas leves ou agudos dessa doença, ou seja, quantos por cento da população? 80% sintomas leves. Fala-se entre 70% e 80% são pessoas que vão contrair o vírus e que vão passar por ele sem nem perceber, às vezes, que estão contaminadas. Agora, você pode estar contaminado, então você tem que ficar isolado para não contaminar outras pessoas e para não levar as pessoas idosas, as pessoas que estão com qualquer tipo de deficiência, desde a deficiência respiratória até a deficiência de coração, né? Irem e se contaminarem e acabarem sendo vítimas de não atendimento por falta de leitos. Por isso a cloroquina é importante. Exatamente. Porque ela vai reduzir a permanência da pessoa na UTI, segundo o que os cientistas preveem. E reduzindo o tempo da pessoa na UTI, é respirador sendo liberado e mais pessoas podendo ser atendidas. Me diga uma coisa, o Celso está me contando agora que saiu uma decisão de um desembargador, é isso? Não, do ministro pelo Tribunal de Justiça, o ministro Paulo de Tarso. Do STJ, sobre pessoas que devem pensão alimentícia e que o juiz determina a prisão. Agora... É o único caso que vai direto para a prisão sem conversa. Exatamente. No Brasil, é pensão alimentícia. A decisão do Superior Tribunal de Justiça é que a prisão será feita domiciliar, né? No seu domicílio. Deixou de pagar pensão, só lembrando que são aqueles que já passaram 90 dias sem pagar pensão, aí eles são intimados a explicar o porquê não estão pagando a pensão, se não é um motivo justo, e a falta de emprego seria um motivo justo por conta do coronavírus, a prisão será domiciliar, ou seja, vai ficar preso em casa. Muito bem. Agora, Celso, o que pode acontecer se houver uma sobrecarga no sistema de saúde, nenhum hospital público tiver leito? O que a pessoa pode fazer? Muitos acabam recorrendo à justiça, chamam a polícia, mas é aí que mora o problema. Por isso que a prevenção é fundamental. Se sobrecarregar, se não houver leito, não tem para onde correr, não tem para ser atendido no hospital particular, só se tiver dinheiro para pagar. Vamos lá. O governo está, inclusive, requisitando hospitais particulares, leitos e UTIs. Existem, inclusive, alguns hospitais que estão, na totalidade, se colocando à disposição para ajudar hospitais particulares, mas você tem uma limitação, por isso o governo está fazendo isso que a gente viu aí, né? Criando os hospitais de campanha.
porque tem que dar atendimento. O medo do ministro da Saúde, do ministro Mandetta, é exatamente o que eu falei anteriormente, é a curva subir muito rápido. Se as pessoas não acreditarem, eu hoje andando pela periferia, fazendo gravação, mostrando a prática abusiva no álcool gel, nas máscaras, nas luvas e outros produtos agora, gêneros alimentícios, como o gás, por exemplo, nós vamos atrás disso amanhã, estão subindo exorbitadamente o preço do gás, do botijão de gás, nós não vamos permitir que isso aconteça. Então, situações que você perde totalmente o controle. Então, se as pessoas não acreditarem, né, e essa curva subir, olha, eu vou fazer uma análise aqui, importante. A doença pegou a classe média alta. E por que pegou a classe média alta? Por um único motivo, porque essas pessoas tinham condição de viajar, viajaram para fora, trouxeram para cá e contaminaram o seu meio. Só que isso tem um limite. Agora, essas pessoas que contaminaram o seu meio, sua relação social, vão começar a contaminar os seus empregados. Os seus empregados saem de casa, vão para a periferia. Quando chegar na periferia, eles vão ter contato com outras pessoas. E esse é o medo do governo. Quando chegar nas comunidades, como é que vai ser para atender essas pessoas, considerando que nós temos pessoas que vivem 4, 5 pessoas no mesmo cômodo, respirando o mesmo ar, num isolamento e num espaço fechado, muitas vezes sem ventilação. Como é que vai ser para atender todas essas pessoas? Por isso, é importante o isolamento nesse momento, para que você não tenha curva muito grande, ou seja, vertical, e a gente consiga atender todas as pessoas. Acabou o hospital, acabou o leito, não tem o que fazer. O que acontece na Itália hoje, eles não têm o que fazer. Eles estão desesperados, os médicos chorando por conta de não ter como tratar esses pacientes. Celso, uma pessoa de Porto Alegre pergunta: a prefeitura está multando idosos em praças, maiores de 60 anos que saírem de casa, saírem do isolamento, vão pagar multa de mais de R$400. Pode isso, Celso? Pois é, isso é um decreto municipal, devem ter baixado um decreto municipal. O que eu digo para vocês é o seguinte, que existe a penação criminal, isso existe, tá? Então, o artigo 268 do Código Penal diz o seguinte: infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Então, através do Código Penal, você pode sim multar as pessoas por não atender a determinação governamental e transmitir doença a terceiros. Então, toma cuidado porque pode acontecer. Com relação a Porto Alegre, né, por decreto municipal, eles podem estar multando administrativamente as pessoas e depois a pessoa vai ter que correr atrás para se defender. Muito bem. Agora, Celso, transporte escolar. A pessoa paga todo mês pelo transporte escolar, mas nesse período não está tendo aula. O que é que a dona de casa, o que é que o chefe da família vai fazer? Tem duas situações, né? O que nós estamos discutindo na questão da educação é o seguinte: onde existe ensino, né? Onde existe aprendizado e ensino a partir, ou seja, do ensino fundamental, você tem um tratamento em relação às escolas e em relação ao transporte escolar. Vou explicar por quê. Onde não existe ensino, você pode romper o contrato. Se você não está tendo a prestação de serviço de cuidar da sua criança numa creche, que não é ensino, deixa eu deixar isso bem claro, não é ensino, você pode romper o contrato, tanto com a escola particular, ou não é na verdade escola, com a creche, como com o transportador. No caso do transporte de ensino fundamental e ensino médio, eu vou fazer a seguinte orientação, vou dar a seguinte orientação. Se tiver que ter aula durante as férias, o transportador vai ter que fazer isso durante as férias e não vai poder cobrar um centavo a mais. Então, eu aconselho manter o contrato, né? Se você romper o contrato, pode ser que o transportador amanhã não tenha vaga para você. Então, você tem que ver a sua necessidade. Você tem o direito de romper o contrato? Ah, eu tenho direito? Tenho, Celso. Desde que você não tenha feito um contrato anual em que você se obriga a pagar mensalmente por 12 parcelas e ao final do ano
ano, né, ele dá por encerrado o transporte. Por quê? A gente tem que lembrar que esse transporte poderia ser pago numa parcela só, a escola poderia ser paga numa parcela, é dividido em 12 parcelas, para que não fique tão pesado para você. Então, caso a caso deve ser estudado, principalmente quando você assinou o contrato, para amanhã evitar uma demanda por descumprimento do contrato e o seu nome no sistema de proteção ao crédito.